pessoal, sejam muito bem-vindos ao 10º episódio da Lume, que agora mudou seu nome de Vet Talks para Pro Talks, pois a Lume está evoluindo para que a gente converse com cada vez mais profissionais que são apaixonados pela sua profissão, para que você se sinta inspirado, ou a continuar onde você se encontra, ou a crescer mais, ou a, de repente, até mudar de área, seguir a sua paixão. A gente tem batido bastante na tecla, né, de que a paixão, o coração é aquilo que nos torna humanos e que torna a gente diferente das máquinas e das outras coisas que estão vindo por aí, né? E hoje nós estamos com um veterinário super inovador, o Gustavo Johnny Holland, diretamente lá do Mato Grosso. Eu acho Do até que nós Sul! estamos em Do Fuso Mato Grosso Sul! do Mato Sul. Grosso do Sul, aí, ó. Então, e eu acho até, não sei em qual cidade você se encontra agora, Gustavo, mas eu acho até que nós estamos em fusos diferentes. Sim, aqui é Estamos uma em hora fusos mesmo. diferentes. Olha só que legal, você vê como o Brasil é um país diverso e gigantesco, né? Que a gente, dentro do próprio país, chega no ponto de ter fusos diferentes. Gustavo, é uma honra e um prazer receber você aqui hoje. Para quem ainda está se familiarizando aqui com o nosso amigo Johnny ou Gustavo, não sei como é que você prefere ser chamado, ele está à Pode frente ser do Johnny. empreende. Aí, ó, Johnny, que fica mais internacional, né? Johnny Holland. E Legal. ele está à frente do Empreende Vet, que é, claro, um programa para incentivo de empreendedorismo dentro da medicina veterinária, que é muito legal, muito assim de acordo, né, com o que nós buscamos e procuramos aqui na Lume. Então, Gustavo, seja muito bem-vindo, obrigada pela sua presença aqui. Gi, eu vou deixar você fazer a primeira pergunta para o Gustavo hoje. Boa noite, gente. Eu queria saber, antes de tudo, Gustavo, como é que começou a tua história com a veterinária? Começou quando era criança, quando você era adolescente? Como é que começou? Legal, vamos lá. Bom, primeiro eu quero agradecer vocês duas, parabéns, Fernanda e Jordana, pelo projeto, viu? Obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz de receber esse convite, sempre fico muito feliz de poder compartilhar aí um pouquinho, né, das nossas histórias e tal, poder ajudar e contribuir com a vida de outros colegas. Então, parabéns pelo projeto, parabéns aí pela iniciativa, tenho certeza que vai alcançar pessoas que estão realmente precisando, né, ou escutar algumas histórias. A minha história com a veterinária foi, acho que assim, o meu estado é um estado agro, né? E eu cresci muito indo para as fazendas e tal. E quando chegou a época da faculdade, foi minha época mais saindo da adolescência ali, e é uma época muito legal, porque aqui no meu estado a gente é muito sertanejo, então eu escutava muito sertanejo e tal. E foi uma época que o sertanejo universitário estava muito na moda, né? Que tinha, inclusive, saiu, não sei se vocês vão lembrar disso, mas tinha uma música do César Menotti e Fabiano lá, uma das primeiras CDs, eles nem eram famosos, assim, que eles falam, ô galera da veterinária e tal. E acho que todo esse movimento, assim, eu já estava meio né, ali no agro, nas fazendas, indo para. Né, gostava muito de tudo isso e tal. E aí, e sempre tive muita curiosidade. A gente sempre teve muitos animais em casa, né? Meus pais, a gente dava liberdade para a gente pegar os bichos e tal. Então, sempre tive codorna, tive galinha, tive coelho, tive porquinho da Índia, cachorro, vários, né? Sei lá, várias raças e tal. E eu sempre tive muita curiosidade de saber o que acontecia com os bichos. Eu lembro que quando a gente, nessa época, né? Cachorro era cachorro, dormia para fora de casa, né? Não era como é hoje. E a gente não tinha o cuidado assim de levar no veterinário como tem hoje e tal. Então, assim, na minha ideia, né, na nossa ideia lá, quando eu tinha meus 12, 13, 14 anos, era tipo assim, tô dando comida, tô dando água, tá bem cuidado. Tá E às vezes ótimo. os bichos morriam. E às vezes os bichos morriam. Eu falava, cara, mas por que morreu esse? Tô dando comida, tô dando água. E eu sempre tive muita curiosidade. Então acho que juntou aí a minha curiosidade, né? Gostar de bicho, sempre convivi com bicho, a minha curiosidade, gostar muito de fazenda, pegar esse momento assim que estava muito na moda,
a veterinária e tal, tudo mais. E acho que juntou as duas coisas e eu decidi fazer veterinária. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque quando eu entrei na faculdade, eu descobri um mundo maravilhoso, me apaixonei mais ainda. Até então, eu achava que veterinário era veterinário de cachorro e gato ou veterinário de fazenda, né? Eu não Uhum. sabia o que era veterinária, né? As áreas que existiam e tudo mais. E aí começou a minha jornada na medicina veterinária. Entrei na faculdade em 2007. 27. E, se eu não me engano, você foi para a parte de radiologia, né? Aí vem as histórias, né? Tem um livro do Cortella que ele fala um pouquinho, né, da nossa vida, que às vezes a nossa vida ela vai para alguns rumos que a gente não imagina, né? São as escolhas, as decisões do dia a dia e ela vai seguindo rumos por oportunidades que vão aparecendo e acho que isso foi muito real na minha vida. Desde o primeiro semestre eu fiz estágio. E eu queria fazer estágio com grandes. A minha faculdade tinha um hospital muito movimentado, tanto com pequenos quanto com grandes. Só que, como eu falei para vocês, aqui é um estado agro e a galera, né, quer ir para a fazenda, quer ir trabalhar com grandes. E o hospital de grandes, ele era muito, muito, muito disputado as vagas para fazer estágio. E na minha faculdade tinha um programa de estágio que todos os alunos, independente do semestre, poderiam se candidatar. Todo começo do semestre abriam as vagas, tal, e Legal. você estagiava uma ou duas vezes por semana, não me lembro agora, no hospital veterinário. Só que o de grandes era muito concorrido. E aí eu tentei ir lá, preenchi minhas vagas lá, tal, fiz minha inscrição. E aí eu sei que eu fui para o hospital de pequenos. Conversei com a professora responsável, tal, fui para pequenos e aí ali eu comecei. Primeiro semestre fazendo estágio no hospital. Para fui fazendo estágio, eu consegui ir para grandes. Comecei a acompanhar uma área da veterinária que eu nem sabia que existia, que era a medicina de equinos de esporte. E eu falava assim, Ah, cara, tipo assim, na minha cabeça, né, veterinária, cavalo, era cavalo de fazenda, os cavalos que a gente ia andar na fazenda dos pangaré lá, tiço e tal. Eu não sabia que existia cavalo de esporte. E eu comecei a entrar nesse mundo. E aí foi quando eu comecei a me apaixonar mais ainda, ver cirurgia e tal. Ficava, né, fim de semana, parava à noite no hospital e tal. E aí uma colega falou assim, olha, tem um lugar em São Paulo muito legal, Jockey Clube de São Paulo e tal. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí eu mandei uma mensagem, mandei um e-mail, né, mensagem, mandei um e-mail para lá, entrei no site e tal, mandei um e-mail e fui estagiar nesse lugar, nas minhas férias, no ano de 2010. Eu estava no terceiro ano. E aí eu fui em 2010 para lá para fazer um estágio. No começo do ano, em janeiro, mais ou menos, férias de final do ano, ali, começo do semestre e tal, eu fui para lá fazer estágio. Quando eu fui para lá, uma das coisas que a gente mais fazia era radiografia. Radiografia o tempo inteiro. Tinha radiografia digital, que na época, na minha faculdade, era radiografia na sala escura, revelar o filme e tal. E aí eu aprendi, acompanhei muita radiografia. Era todo dia, tipo assim, sei lá, tinha 10, 12 cavalos para a gente radiografar. E aí eu voltei para lá em 2011 para fazer meu estágio supervisionado, fiz uma parte na USP, fiz uma parte lá também, então eu vi muito raio-x de eclúdio. Quando eu voltei para Campo Grande, eu tinha a minha esposa, né, na época, namorada e tal, ela trabalhava numa clínica que tinha, na verdade, era um centro de diagnósticos que tinha ultrassom, raio-x, tinha laboratório, ela era patologista, e, e aí a dona desse lugar, ela montava cavalo, era uma colega veterinária que competia, já tinha competido e tal, gostava muito de cavalo, e ela falou assim, o que você acha da gente começar a fazer radiografia de equinos, né? Eu vou comprar um aparelho, se eu comprar um aparelho você topa, tal? Eu falei assim, cara, demorou, vamos começar. E aí foi minha primeira experiência, assim, como veterinário formado, né? Foi com radiografia de equinos. Então, foi meio que o que me fez entrar aí na clínica. Bom, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. E aí você começou a fazer o raio-x e você mesmo laudava. Na verdade, ela me ajudava, né, a Aham. fazer os laudos e tal, mas na época eu laudava, estudava e, nossa, era complicado de fazer, porque não era um raio-x digital, a gente não tinha dinheiro para comprar um digital na época, né? E aí era mó trampo, tinha que ir lá para
achava um aro, ia no aro, achava uma baia, um lugar escuro, entrava debaixo da cama para conseguir, sabe? Nossa, trampo danado, mas a gente se virava. É legal que quando a gente lembra dessas experiências, parece que foi tão legal, né? Tipo, a gente se ferrou, mas era tão divertido. Não, sofria pra caramba, mas se divertia, né? Era muito da hora. E Cara, me E aí, lembro. era um Você outro mundo, né? Nessa época, assim, quando a gente estava lá nos inícios da faculdade ou fazendo estágio, tudo, a gente encarava tudo como, vamos dizer assim, uma diversão, né? Virava tudo motivo para festa e coisa. E que nem eu sou imaginologista, né? Tenho especialização em diagnóstico por imagem, só que eu trabalho com ultrassonografia. E a Aham. gente que se envolve com a questão do diagnóstico por imagem e vê bastante a evolução, né? Que foi daquilo que era, especialmente a radiografia lá na época, ultrassom, então a gente nem fala, porque vamos dizer assim, eu tinha um aparelho lá em idos de 2000 e sei lá eu quando, que pesava 30 quilos. Hoje o meu aparelho Maloca. pesa hoje meu aparelho pesa 3,5 kg, então é uma fração, né, daquilo da época. Mas é divertido quando a gente para lembrar, é gostoso demais. É muito bom. Tem uma. Já que é para a gente falar, né, das histórias aí, teve uma história muito interessante. Assim, eu era estagiário na época no hospital. Então, eu virava o hospital final de semana, noite e tal. E aí apareceu uma vaca para fazer cesárea num assentamento, né? Sempre assim, hospital de faculdade só aparecem essas buchas, assim, né? E aí foi a residente, a moça que era residente, que eu estagiava com ela, uma outra que estava fazendo estágio supervisionado e eu que era estágio voluntário. E aí a gente foi lá para esse assentamento fazer, né, cesárea numa vaca de noite. Tá? O cara foi buscar a gente na faculdade e tal. E nós fomos para esse lugar. Dá uns, sei lá, uns 60, 70 quilômetros aqui na minha cidade. Só que detalhe, começou a chover. Começou a Nossa. chover, a gente chegou no lugar, né, à noite, a vaca estava no meio do pasto lá, tal. E o bezerro já estava morto, tal, tentou fazer manobra, não dava, tal, um horror. Começamos a fazer a cesárea. Gente, mas, tipo assim, debaixo de uma chuva. E aí eu lembro que um frio. E aí, e aí a menina que era veterinária falou assim para mim: faz o acesso nela e coloca uma fluido e tal, não sei o quê. Eu não conseguia esticar o dedo, meus dedos estavam duros para fazer o garrote, assim, ó, que eu estava passando um frio lascado, tudo molhado. Cara, eu lembro dessa história até hoje. E o mais engraçado, sabe o que foi depois? O cara perguntou para a moça quanto que era, né, a cesárea, e ela não sabia. Ela ligou para o professor e falou: professor, como que eu cobro aqui do cara? Não sei o que, eu não sei que eu cobrar, quanto que eu cobro e tal. Porque ela era residente também. Então, tipo assim, ela não tinha hábito, né, não tinha o costume noção. de sair para atender. Então, gente, são histórias assim muito engraçadas, mas que são muito da hora, assim, né? Vale muito a pena relembrar. Eu fiz um estágio na faculdade com grandes também, com um veterinário da minha cidade, e eu não sabia nada de grandes, assim, eu sempre fui para a área de pequenos, né? E daí tava na minha cidade, só tinha ele de veterinário, eu falei, vamos fazer, né? E eu lembro que eu fui com eles em alguns atendimentos que os pagamentos era porquinho, galinha, tipo, ele ganhava muita comida, assim, gente, né? Tipo, era muita coisa, tipo, era Beijo, caipira! queijo caipira, leite, assim, nós passávamos o dia feliz, porque nós ganhávamos comida. Essa era a vida do veterinário, gente, tá vendo? Ai, e Gustavo, quando foi que você começou a perceber, vamos dizer assim, que dentro da veterinária existia realmente um leque de atuação que era muito maior do que o que você imaginava? Foi nesse momento aí da medicina equina, assim? Quando foi que você notou que o veterinário era muito mais do que um clínico, vamos dizer assim? Na verdade, Fernanda, acho que quando eu entrei na faculdade, que eu vi a grade curricular, tinha coisas que eu nem sabia o que que era, né? Tipo assim, deontologia. Eu falei, cara, que diabo é isso, né? Tinha, sei lá, semiologia, também pior, não fazia ideia do que era. Mas tinha matérias assim, na época, né? Como, por exemplo, a inspeção de produtos de origem animal, técnica de processamento e tal. Umas coisas que, tipo assim, eu nem tinha ideia que veterinário fazia. Então, já de início, na faculdade, quando eu conheci um pouco a grade, eu comecei a ver todas essas áreas, né, de atuação. Só que
Depois, né, isso 2011, 2000 e pouco, tal, as especialidades elas não eram como é hoje, né? Você não tinha oftalmo, dermato, Não. endócrino, não tinha nada disso. Na minha cidade, em Campo Grande, que é uma capital e tal. Mas eu ia muito para São Paulo, eu fazia estágio, né? Eu acompanhava algumas pessoas, tal. Então eu comecei a ver já um outro movimento diferente dessas especialidades, de alguns profissionais mais nichados em algumas áreas e tal. Então eu comecei a ver todo esse movimento aí quando estava começando ainda. Tinha alguns amigos que já tinham, né, já estavam indo um pouquinho para a área de imagens, principalmente o pessoal que era do hospital, porque como a gente era hospital universitário, né, na época, então os Uhum. próprios alunos iam ficando, que iam passando de residentes, aí eram veterinários contratados do hospital, então tinha a área de laboratório, tinha a área, ainda era muito assim, né, tipo assim, era clínica, clínico geral, cirurgia, anestésio, laboratório e imagem, só, acabou, né, não tinha, dentro da clínica, né, vamos falar, dentro da clínica, tirando as outras áreas. Então, a gente já tinha meio que essa uns iam para imagem, outros iam para cirurgia, outros iam para clínica, e tal. E depois de um tempo as coisas começaram a crescer como a gente vê hoje, né? Mas ainda era tanto é que a minha residência quando eu fiz foi uma residência em clínica, cirurgia e anestésio. Era tudo junto, não tinha uma coisa só separada, né? Eu fiz residência em tudo. Tal. E, bom, mas hoje está muito diferente, né? Com todas as especialidades e tudo. Acaba que existem vantagens e desvantagens nas duas circunstâncias, né? No generalista tem as suas coisas boas e ruins, vamos dizer assim, e na especialização também tem suas coisas boas e ruins. O que eu vejo de interessante na especialização é que acaba que a gente consegue focar mais naquilo que nos encanta mais dentro da grande área, né? Vamos dizer assim, que é uma profissão como um todo, seja ela medicina veterinária ou qualquer outra, mas falando especificamente da medicina veterinária, né, a gente trabalha com situações muito diversas, né? Porque não tem nem como a gente começar a comparar, vamos dizer assim, alguém que trabalha com inspeção de alimentos de origem animal com alguém que trabalha com clínica médica de grandes animais. São propósitos de maneira de encarar o paciente, né, ou a vaca, vamos dizer assim, que é completamente diferente, né? Alguém que trabalha com alimento de origem animal vai encarar aquele bicho ali como um alimento de origem animal. E quem trabalha com clínica médica de grandes animais vai encarar aquele lá como um paciente. Então, dentro da veterinária, a gente realmente tem umas disparidades assim que são únicas, né, da nossa profissão. E daí, por isso, eu particularmente gosto muito da especialização, porque acho que permite a gente estar dentro da veterinária, exercer a medicina veterinária, mas sem ser necessariamente com aquilo que talvez não nos agrade muito. Porque uma coisa que eu e a Gi estamos notando, né, com essas conversas que a gente tem aqui na Lume, é que já houveram colegas que vieram aqui falar que eles estavam quase desistindo da veterinária, vamos dizer assim, né, desse guarda-chuva que é a veterinária, quando eles descobriram uma especialidade dentro da veterinária. E naquela especialidade eles descobriram a vocação, a paixão, o propósito de vida deles, né? E daí eu aproveito esse gancho dessas histórias aí, porque, vamos dizer assim, isso às vezes é o que é o clique, né, de diferencial entre um profissional continuar dentro daquele caminho que ele já está trilhando, às vezes há pelo menos 5 anos, né, depois de formação em faculdade, tudo, ou de repente mudar completamente. E daí, quando que foi que você, vamos dizer assim, nessas circunstâncias, se é que a motivação foi semelhante a essa que eu estou mais ou menos relatando aqui, que você resolveu criar o Empreendivete? Eu vou chamar de criar, mas se você quiser usar outras palavras. Bom, volto a relembrar aqui o pensamento que eu falei do Cortella, né? As coisas na nossa vida vão acontecendo e a gente, muitas vezes, simplesmente porque você vai aproveitando algumas oportunidades. Fazendo um gancho ao que você falou, Fernando, das especialidades, eu acredito que sim, né? As especialidades elas vieram para nos ajudar muito, elas ajudaram muitos profissionais. O que eu vejo hoje, acho que todo extremo é ruim, né? Tudo Uhum. que
polos ali naquilo, aquela coisa muito extremista dentro da medicina veterinária também ela é. Por quê? Muitos dos primeiros especialistas, né, que nós temos hoje, vamos dizer assim, mesmo os que não são diplomados aí pelos colégios e tal, mas esses especialistas mais experientes que estão hoje no mercado, eles foram clínicos gerais no começo da sua carreira. E depois, com esse processo todo aí de especializações, eles se tornaram especialistas. Então, todos eles foram muito bons clínicos antes de serem especialistas. Uhum. Assim como, vamos pensar na faculdade, né? A gente fazia muito estágio, a gente via muitas coisas na faculdade, mesmo talvez quem não fazia estágio, mas as estruturas das faculdades, a minha faculdade, por exemplo, tinha fazenda escola, tinha hospital veterinário, tinha centro de ovinocultura, tinham muitas outras coisas. Eu tinha bons professores de inspeção, por exemplo, que ajudavam a gente a conseguir estágio, levava a gente para visitar fábricas e laticínio e coisas tudo. Então, assim, isso me ajudou a conhecer um pouquinho de cada área dentro da medicina veterinária. E olha que existem milhares de áreas que eu não conseguia, mesmo fazendo estágio, mesmo tendo todas essas oportunidades. Por que eu estou falando isso antes de responder a tua pergunta principal? Porque, por exemplo, eu faço muita. Hoje eu tenho um laboratório de análises clínicas fora do Tendvet e eu faço algumas entrevistas de emprego. E às vezes eu recebo currículos de pessoas, por exemplo, que não fizeram nenhum estágio. A pessoa passou os 5 anos de faculdade, só fez estágio supervisionado. E aí o cara fez, por exemplo, estágio supervisionado em bovinocultura de leite, em reprodução, e está vindo procurar uma vaga de emprego num laboratório de patologia clínica. Tipo assim, não tem propósito nenhum, não tem lógica nenhuma. Então, hoje as pessoas elas estão querendo sair da faculdade e já cair numa pós-graduação, fazer uma pós-graduação para se tornar um especialista, tal, especializado em alguma área. Eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão aqui, realmente, o quanto que isso é benéfico, o quanto que isso é válido, né? Será que eu trabalhar, eu fazer aqueles plantões, mesmo que eu ganhe pouco, mas que eu resolva a bucha, que eu veja ali, sabe, para aprender, para ver, poxa, para eu ser um imaginologista, né, eu tenho que conhecer o mínimo da clínica, saber a fisiopatologia daquilo, para entender o porquê está acontecendo, para ver aquela alteração, saber o que é normal. Então, assim, antes de ser um bom especialista, eu tenho que ser um bom clínico. Acho que isso é uma reflexão que a gente precisa fazer aqui, viu? O mercado de especialidades de pós-graduações aí, ele está cada vez. Hoje se faz uma pós-graduação por R$ 49. Tipo assim, não tem lógica um negócio desse, entendeu? Então, o que é válido? Será que é válido eu fazer uma pós-graduação ou eu fazer plantão, mesmo que seja ganhando pouco, para eu ganhar experiência, para eu ver puxa, para eu ver aquela cirurgia que aparece no meio da noite, tudo ferrado, aquele bicho atropelado, não sei o quê. Pô, vamos pensar, reflexão, senão a gente vai cair num tema polêmico aqui, mas eu acho que Mas vale a reflexão. Oi? eu dei aula há um ano atrás, eu fui para a faculdade quando eu tinha um pouco mais de tempo, e eu peguei uma turma de primeiro ano e segundo ano. A gente falava da importância do estágio, e eu não sei se é da geração que está vindo, mas eles não levavam tão a sério quanto eu levava na faculdade, assim. Parece que essa faculdade de meio período, de ter as aulas online, parece ser suficiente, mas eles não, por mais que a gente tentasse passar do quanto era importante estar dentro da clínica, de ajudar e tal, se não é remunerado e bem remunerado, eles não querem, né? Então, eu acho que talvez as faculdades ou os coordenadores dá um jeito de trazer a importância do estágio desde o início, né? Porque não adianta você procurar um estágio lá no quarto ano, né? Vai faltar tempo, não tem como, né? Tipo, tem que começar de baixo. Eu limpei muita gaiola, limpei muito, muito chão, né? Antes de clinicar qualquer coisa. Até depois que me formei, trabalhei alguns meses, assim, quase fazendo trabalho de auxiliar mesmo para ter segurança para eu fazer o início. E ele falava isso muito para os meus alunos: vamos fazer, oferecer o meu consultório, tipo, vem acompanhar. Foram 2 que me procuraram de uma turma de quase Meu 40 Deus. alunos, assim, sabe? Então, é complicado, né? A gente tenta, e um dos objetivos da Lume é trazer os acadêmicos para falar sobre, né? Porque não adianta nada dizer, eu quero fazer ultrassom. Mas se você é clínico, você sabe o básico, você vai ser só quem vai me dar a imagem, você vai me ajudar no meu diagnóstico, né? Então, isso é Uhum. realmente muito importante. Estudou anatomia no primeiro ano? É, Como é que sabe? foi? É, Mas
Posso compartilhar uma história sobre isso que você falou? Acho que Pode? é bem bacana. Como eu falei para vocês, eu queria ir para grandes. Eu ia para fazenda, eu via os veterinários na fazenda, eu queria a fazenda, meter mão na bunda de vaca, reprodução, mascar fumo, era o meu sonho de vida, uma caminhonete e morar no meio do mato, tá? E aí, me lembro que no primeiro semestre, viu? Eu fui fazer um curso de. Não era nem palpação, não é esse negócio de palpação, era ginecologia e obstetrícia de bovinos, com uma professora fantástica, mulher boa pra caramba e tal. Primeiro ano, não sabia nem o que eu estava fazendo lá, metendo a mão e tal, mas beleza, fui. Tá. Fiz o curso e tal, um fim de semana de curso e tudo mais. E aí, eu me lembro que isso no primeiro semestre. No terceiro semestre, eu tinha amigos que tinham fazenda, né? E aí um desses amigos falou assim, meu pai precisa fazer um diagnóstico de gestação, palpar umas vacas, vamos lá, tal. Você já sabe, você ensina a gente. Sabia porcaria nenhuma. Vamos. Bom, beleza, fomos lá para a fazenda e tal. Foi um final de semana que eu falei assim, eu não quero nunca mais isso na minha vida. Eu descobri que eu não queria já lá, sabe por quê? Vaca gritando, coice, poeira, grita, apito, merda na cara e aquela coisa, calor do inferno, calor suando e tal. Assim, cara, eu não quero isso pra minha vida, eu não quero ficar a vida inteira desse jeito aqui, não. O braço no outro dia não mexia, tanta dor no braço e tal. Falei, cara, isso não é pra mim. Por que eu tô compartilhando isso? Porque eu só aprendi, só descobri que não era pra mim quando Fazendo. eu fiz, quando eu fui É, lá, quando eu me desafiei, eu me dei a oportunidade de ir lá e entender. Então, às vezes, as pessoas elas querem algumas coisas, mas elas não têm noção do que é. Então, existem tantas áreas dentro da medicina veterinária, grande parte das pessoas querem ir para a clínica de pequenos. Poxa, tem uhum. tantas outras coisas dentro da medicina veterinária que será que não vale a pena você experimentar? Quem sabe você descobre que gosta, que é legal, que tem oportunidades e tudo mais. Então, para quem está ouvindo a gente aí, eu deixo, né, esse insight aí. Acho que vale a pena você se testar, você se permitir. Perfeito, muito bem colocado, Gustavo. Eu acho que, inclusive, né, a questão da gente aproveitar que a gente entra na faculdade muito jovem, a gente ainda está com a cabeça, vamos dizer assim, né, nem bem ou mal, completamente formada. Então, assim, é a hora da gente experimentar as coisas, né? Que seja as coisas no sentido bom, né? Vamos dizer assim, não interpretem da maneira como vocês quiserem, mas é o momento da gente experimentar em termos profissionais aquilo que de repente a gente fantasiou que era uma coisa e na realidade é uma outra completamente diferente, né? Eu mesma posso dizer que eu fantasiava que eu queria clínica médica, assim, de pequenos animais. Só que conforme eu fui fazendo estágio também, primeiro eu vi que eu não gostava da clínica de cães. Aí eu saí da clínica de cães e fui para a clínica de felinos. Daí, estagiando e depois até trabalhando com clínica médica e cirúrgica de felinos, eu vi que o cotidiano do ato de clinicar não era o que eu gostava. Eu gostava do raciocínio clínico, de estar ali envolvida com as coisas clínicas, mas não de clinicar, né, de atender o cliente lá. Então, isso tudo, até eu chegar no ponto em que eu descobri que eu gostava do diagnóstico por imagem, e hoje, ainda mais, eu chegar no ponto de eu descobrir que eu e a Gi gostamos desse contato com pessoas, né, com, assim, a comunicação, esse outro tipo de abordagem, foi tudo com experimentação, né? A gente, tanto ela quanto eu, nós fomos indo, né? A gente começou lá num ponto X e daí passando por estágio, aproveitando que na época da faculdade, na teoria, você não tem que ganhar dinheiro, né? Você está ali para provar de tudo um pouco e chegar num ponto onde você fala, não, é aqui que onde eu me sinto, pelo menos, ok de trabalhar, né? Satisfeito de estar trabalhando. Porque às vezes até mesmo depois de formado, né, você vai descobrindo que mesmo dentro daquela especialidade que até então tinha te encantado, pode ser que você mude, né, de ponto de vista e tudo. E chegue que nem a gente hoje aqui, que está tendo o maior prazer do mundo de fazer um podcast, que é uma coisa que nem eu nem a Gi nunca nem imaginamos, né, durante a faculdade ou qualquer coisa parecida que a gente ia estar fazendo isso. Mesma coisa penso você, né, com o Empreendivete também, é uma coisa que é distinta, né, em termos de técnica clínica,
e técnicas de empreendedorismo. São coisas que a gente nem vê na faculdade, né? Vê, Então, eu tive, como é que era o nome da matéria, gente? Não sei o que, rural. Empreendedorismo rural. economia rural, Foi o que eu eu tive tive, alguma coisa assim também. Eu foi tive só alguma isso. coisa assim também. Ai, gente, acho que eu sou tão antiga que eu não tive isso. Eu tive. É que a minha faculdade era voltada extremamente para grandes, né? Então, isso de experimentação que vocês falaram, eu passei vários estágios, assim, pensando, isso não, isso não, isso não. Foi meio preocupante, da hora que eu tava nervosa, assim, gente, o que que eu vou fazer? Eu não gostei de nada disso ainda, até encontrar. Mas foi Mas tempo. precisou passar pelas experiências. É, Acho que né? isso é bacana. E aí, às vezes, a gente vê muitos formados já querendo daí, né? Me dá uma oportunidade para eu conhecer, para eu entender, e aí é um pouco mais difícil, porque são outras, né, questões aí que envolvem. Mas, pensando aqui, né, no Empreendivete, como que surgiu, da onde, então, que eu vim, né, da clínica de grandes, de equinos, abri um laboratório e depois, de repente, comecei dentro desse meio do fomentar o empreendedorismo dentro da medicina veterinária. Acho que como todo mundo, a gente, quando você se forma, quando você, né, começa a construir a sua carreira profissional, a gente tem sonhos, você quer alcançar independência financeira, você quer alcançar seus sonhos e tal, e eu também tinha muito dentro de mim essas aspirações. E eu comecei a minha jornada profissional, comecei a trabalhar e tal, até que chegou um ponto que eu estava, teoricamente, bem profissionalmente. Eu tinha vários clientes, eu já estava com o meu nome sendo reconhecido dentro da minha área. A gente estava, né, para abrir o laboratório, abrindo o laboratório e tal. Mas parece que faltava alguma coisa. Quando um cliente me trocava, às vezes isso me abalava muito. Quando um cliente não me chamava mais, isso me abalava muito. Quando talvez eu perdia um paciente, isso me abalava muito. Eu começava a colocar em xeque a minha qualidade. Será que eu sou bom mesmo? Será que eu estudei? Será que o que, que eu preciso? E eu falava, vamos fazer um curso mais, vamos fazer uma pós-graduação, e vamos, e vamos, e vamos, e vamos. Mas parece que isso não preenchia, né? E eu me lembro que eu comecei a buscar algumas coisas, né? Sim, sem conhecer muito. Volto algum tempo atrás, eu sempre fui mais empreendedor, eu sempre trabalhei desde muito cedo, eu sempre criei as minhas oportunidades, gostava de ter o meu próprio dinheiro. Então eu já tinha essa personalidade, então para mim foi um pouco mais fácil isso, tá? E aí eu comecei, né, nessa busca aí, cara, o que que eu posso fazer, o que que eu preciso fazer, aonde eu estou errando e tal. E comecei a escutar vídeos de autodesenvolvimento, como ganhar dinheiro, como ficar rico, essas coisas assim, na internet, era a única coisa que eu tinha. YouTube. Comecei a procurar, pesquisar, 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 e comecei a pesquisar algumas coisas dentro da medicina veterinária, e eu percebi que não tinha quase nada. Tinham duas pessoas na época que falavam sobre isso. E aí uma dessas pessoas eu, né, consegui contato, fiz uma conexão ali e tinha um curso em São Paulo que era ministrado por ele, tá, um grande mentor, professor Gioso, tal, que eu admiro muito, foi o meu espelho ali no começo, tal. E eu fui para São Paulo em 2017 fazer esse curso, era um curso de gestão e marketing. Um dos fatores também que me levou a fazer esse curso é porque, por ter essa facilidade de me comunicar, por gostar de vender, gostar de marketing e tal, eu que sempre faço, né, a maioria das visitas do laboratório, eu que vou conversar com os colegas e tal, e eu via também a dificuldade que os colegas tinham de lidar com um negócio como um negócio. Eu não me via como um empresário. Eu era um veterinário que Uhum. tinha um negócio, gostava de atender e tal, e queria, né, viver bem da minha profissão, mas não tinha assim esse olhar. E aí eu peguei e falei assim, poxa, eu preciso saber o que eu preciso fazer. Do jeito que tá, não dá. Tô trabalhando pra caramba, mas não tô vendo a cor do dinheiro. O que que tá acontecendo? E aí foi quando eu fui buscar esse curso, em 2017. Nesse curso parece que foi assim, abriu a minha cabeça de uma maneira gigantesca. Foi lá que eu percebi que existiam profissionais, existiam médicos veterinários que estavam, alguns, né, uma pequena minoria que estavam aqui no topo,
que eram valorizados profissionalmente, que eram reconhecidos, que amavam ser veterinários, né, que contribuíam com uma causa muito maior, que tinham, que eram diferenciados. E existia a grande maioria da qual eu me incluía naquela época ali, no o ambiente que eu vivia, que era a galera que reclamava do conselho, que reclamava do cliente, que a profissão é isso, que não sei o quê, que dava N desculpas aí, tudo mais. E aí, naquele momento, eu percebi que a culpa não era da profissão, né? Não era a medicina veterinária que era ruim. Tem todos os seus desafios e vamos, né, Muito bom. considerar isso, lógico. Mas que a culpa não, era o posicionamento daquela pessoa, né? O que essas pessoas estão fazendo? Eu comecei a ficar curioso com aquilo. Cara, o que esse cara fez? O que esse cara faz? E eu comecei a entrar nesse mundo do autodesenvolvimento. Tinha começado lá atrás, com as palestras no YouTube e os livros. Eu sempre gostei muito de ler. E aí eu comecei a ler mais, ler mais, ler mais. Isso foi em 2017. Okay. Em 2018, eu voltei para a minha cidade, para Campo Grande, e eu voltei e falei assim, eu vou trazer esse cara para cá, ele vai treinar a nossa equipe e tudo mais, e eu quero me conectar mais com essas pessoas, eu quero estar próximo dessas pessoas, e como que eu posso fazer? Pensei em uma estratégia, juntei alguns outros colegas veterinários, e a gente trouxe o Gioso por um ano aqui para Campo Grande para ficar treinando a nossa equipe. Né? Então ele vinha cada 2 meses, um outro mês, no mês que ele não vinha, vinha um rapaz que trabalhava com ele, que trabalhava com a equipe também, e eu fui cada vez mais entrando nisso. O professor Gioso, ele é psicanalista, né? Então ele leva muita coisa, né, do que ele trabalha, ele leva para o lado aí da psicanálise, da psicologia, e eu adorei esse negócio. Eu comecei a entrar ali dentro, comecei a estudar e ler mais e tal, e comecei a me apaixonar pelo autodesenvolvimento. Eu comecei a ver a mudança que isso estava fazendo na minha vida. E eu me lembro que em 2018, era o último mês que o Joso vinha para Campo Grande para dar o treinamento, ia encerrar o pacote de um ano ali, né, o programa de um ano que ele tinha criado com a gente. E eu sentei com meus sócios e falei assim, cara, vamos fazer um jantar para os nossos clientes. Olha, na época eu já tinha essa cabeça, assim, se a gente começar a oferecer ferramentas para os nossos clientes, que são os clínicos, né, atenderem mais, terem mais clientes, para eles conseguirem gerir melhor as empresas, as clínicas deles, consequentemente eles vão mandar mais exames para a gente. A gente fazia lá na época raio-x, ultrassom, tinha cirurgia, tal, não era atendimento, não era hospital, não era clínica, era um centro de diagnóstico. Uhum. Eles vão mandar mais clientes para a gente. Então a minha cabeça estava, né, com esse pensamento. Acabou que não rolou, não deu certo, a gente fazer um jantar e tal. Só que eu fiquei com aquele negócio na cabeça. Eu liguei para o João e falei, se a gente fizer um evento aqui para alguns veterinários, assim, assim, assado e tal, o senhor topa dar uma palestra? Ele falou, topa. Nessa mesma época, eu já estava num clube de empreendedores, que eu tinha entrado nessa busca louca, aí eu tinha entrado num clube de empreendedores aqui da minha cidade, a gente tinha algumas reuniões e tal, e eu comecei a ver alguns eventos que esses caras faziam, totalmente diferente dos eventos que a gente fazia aqui. Aquele negócio de entretenimento. Hoje está muito comum isso, mas antes não tinha isso na veterinária. Os eventos da veterinária tudo formal, né? Aquela coisa ali e tal. Eu falei, cara, eu quero fazer um negócio desse dentro da veterinária. Música alta, luz e não sei o quê. E vamos fazer um negócio. Josão, topa, topa, tal, não sei o quê. E aí, em 2018, nós fizemos a primeira edição. Vamos pensar num nome e tal, Empreendiverte. Fizemos a primeira edição do Empreendiverte. Era muito novo, como eu falei para vocês, para todo mundo, né? Tinham 2 pessoas, o Joso era um deles que trabalhava isso, o Lobato também estava começando na época e tal. E aí, nesse período, algumas pessoas falaram assim, porque foi muito legal, muito bacana. Eu falei, cara, acho que eu vou continuar com esse negócio. Deu certo, foi legal, vou continuar com esse negócio. E eu falei, vou fazer uma edição, então, por ano. E o pessoal falou assim, mas só para o ano que vem? Eu falei assim, eu vou criar uma mentoria, então. Na minha cabeça, o que eu pensei? Falei, cara, se eu começar a trazer essas pessoas para cá, eu vou me aproximar deles, eu vou poder, inclusive, ter esse conteúdo. Não vou precisar pagar, eu posso cobrar de outras pessoas, vou me aproximar deles, né, dessas pessoas que estão vindo da aula tal, e começo a criar minha rede de relacionamentos aqui e tal. E aí eu criei uma mentoria presencial com 10 empresários aqui da minha cidade e tal, e uma vez por mês vinha alguém para dar essa mentoria. Nesse meio tempo, eu me conectei com o Sérgio Lobato, conectei com outras pessoas, e aí foi onde tudo começou
a acontecer. E aí, em 2019, fiz o evento, conheci a Jordana, veio para cá. E aí, em 2019, de fato, a gente fez um evento muito legal, muito bacana, assim, que eu trouxe algumas pessoas intencionalmente para conhecer o evento, para ver o evento. E na veterinária não tinha esse negócio de entretenimento. Eu peguei e coloquei um cara tocando tambor com um brilho, com umas paradas na abertura. E a gente fez um evento muito da hora e todo mundo falou assim: nossa, que legal. E aí as coisas foram acontecendo, os convites foram surgindo para palestrar em outros lugares. E um detalhe também: eu queria ser palestrante, eu queria Uhum. palestrar, mas ninguém me conhecia, né? E agora, como que eu vou fazer para então palestrar? Eu criei meu próprio evento e dentro do meu evento eu palestrei antes de uma pessoa que eu queria que me visse palestrando. E aí isso depois eu aprendi com uma grande mentora, né? Que é a Gabi, inclusive ela é aí de Curitiba, a Gabi Arquette e tal, ela está morando em Curitiba, na verdade, que tudo é intencional, né? Então, tudo na nossa vida precisa ser intencional. Então, pensei, falei, cara, quero palestrar, vou palestrar antes dessa pessoa, ele vai me ver palestrando, preciso me garantir também, lógico, né? E aí as portas foram abrindo e as coisas foram acontecendo. E é isso, um pouquinho dessa história louca e hoje a gente está aqui conversando. Eu lembro como se fosse hoje do show que você comentou aí agora, assim, e foi tipo, meu Deus, o que que eles estão fazendo? Onde é que eu tô, né? Tipo, e eu lembro que eu comprei, eu fui sozinha para o Mato Grosso do Uhum. Sul, Você e sentou na aí mesa da frente, na mesa na frente, eu não conheço eu ninguém. Eu sou bastante tímida, assim, para conversar pessoalmente, sabe? Eu pensei, vou sentar na mesa da frente, porque a minha intenção, Gustavo, era mudar a cabeça, porque eu estava vivendo um momento difícil, assim, na minha vida veterinária, e eu tenho uma admiração louca pelo Sérgio Lobato. Mas, assim, eu acho ele uma pessoa. Eu olho pra ele e me dá vontade de chorar, porque ele já me falou tantas coisas que ele nem sabe que me ajudaram. E eu pensei, eu vou lá que eu vou ver esse cara de perto, né? só estou aqui hoje por causa do Lobato, viu? É, E ele vai escutar isso um dia, ele vai saber disso. Ele sabe já, na é, verdade. então, daí ele sentou num pouco da mesa do lado, assim, eu falei, não acredito que ele vai sentar na mesa do lado, né? E ele sentou na mesa do lado. E você lembra, Fer, que eu te mandei foto do evento? Que eu lembro que eu bati com o dedinho assim e falei, Lobato, posso tirar uma foto com você? Deu saindo uma foto meio chorando, assim, tipo, ele nem viu. Mas pra mim foi um divisor de águas, assim, eu escutei coisas do Giosso, do Achoa, que fala? Da Eu Renata acho. Arruda, de coisas assim que eu tinha que mudar radicalmente a minha carreira e rápido, sabe? Tipo, tava fazendo muitas coisas que não era, que eu estava fazendo que não estavam me deixando bem dentro da profissão. E era meu posicionamento total, assim, para mim realmente foi uma. Eu sempre falo, pessoal, vão, quem puder, tiver oportunidade, mas aí veio a pandemia, né, e tudo mais. Eu ainda acho que a gente tinha que levar o Empreendivete para outros lugares do Brasil, assim, para ficar mais fácil o acesso, sabe? Porque Esse ano a gente vai realmente ter duas edições. aí. Vamos ter duas edições, não. Uma em Campinas e outra em São Paulo, capital. Mas quem sabe até o fim do Aí, ano a gente faz uma aí em Curitiba, aí, ó. Vamos Então, orquestrar. vamos, porque o bom de Curitiba, porque é muito perto ali, o pessoal do Paraná, Santa Catarina, é fácil de vir, né? Porque pra gente ir até o Mato Grosso tem que fazer conexão, às vezes demora um pouco mais, então Sabe que a gente está em 2024, 2022. Eu fiz uma La Casa Topzera na Ilha do Mel. Porque eu tinha vários mentorados que eram de Curitiba, e aí a aham, gente ia fazer a La Casa Topzera, que é a imersão no final do ano, de um final de semana e tal. E aí o pessoal que já estava em Curitiba, eu falei, cara, vamos fazer aí na Ilha do Mel, então. A gente já fiz um evento aí bem pertinho de vocês. legal. Eu sempre falava para os meus alunos, no primeiro dia de aula dos meus alunos, eu falei para eles, falei, olha, tá aqui perfis, tem 10 perfis de pessoas que vocês devem seguir na rede social para começar diferente a veterinária. Aí foi você, o Lobato de Osso, a Renata Arruda, a Clarice, e assim, tipo, botar na cabeça dessa galera que eles têm que se diferenciar, né? Não dá mais pra gente ser só o veterinário que gosta de bicho, que não gosta de gente, tem que procurar o que faz de diferente. Cuidar do dinheiro, planejar a carreira faz toda a diferença, né? Não dá pra. Eu digo, eu uso o meu exemplo, assim, que eu acordei para isso muito tarde. Eu vim de uma faculdade do interior, que a gente não tinha nem noção do que era montar uma carreira, né? Tipo, pensar na minha carreira enquanto eu estou na faculdade. Eu caí na vida aqui de veterinária
me ferrei muito por causa disso. E se eu pudesse falar para as pessoas, vamos planejar, vamos pensar o que que você vai fazer, com quem que você vai, em quem que você vai se apoiar, né? Porque uma das coisas mais importantes é você ter com quem contar, né? Ter um grande mentor, assim, de, tipo, se eu não souber para quem que eu posso ligar, quem que vai me auxiliar, que não vai me colocar para baixo, né? Isso é super importante. E a gente vê um grupo de veterinários que se apoiam, que fazem a coisa crescer, é super bacana. Então, é atrás desses que eu quero ir, né? E a Lume surgiu, acho que a Lume surgiu, talvez, na mesma época do Empreendivete, que foi 2018, né, Fer? 2017, 2018. Foi, na verdade, foi no final de 2017 e início de 18, Gi. Então, a gente pegou, se eu não me É, engano, outubro de 2017 em é. diante, né? Então, tá, já faz um bom tempinho, mas você veja que nós estávamos, né? Ainda que eu particularmente nem conhecesse o Gustavo na época, mas nós estávamos mais ou menos na mesma linha de pensamento, nós três aí, mesmo que à distância, né? Assim, e isso acho que reforça, inclusive, o que vocês dois estão falando, da gente sempre fazer as coisas com intenção, né? Com a intenção de chegar em algum lugar. E acho que essa consciência maior, assim, é algo que eu, assim, acredito que eventualmente a humanidade vai caminhando para isso, assim, como algo inevitável, mas é que é uma das coisas que eu mais noto de diferente nos veterinários, assim, que já são mais antigos, mas que estão buscando inovações, né? Vamos dizer assim, não vou dizer nos novos, porque admito que eu não tenho muito convívio com gente que é assim muito mais jovem do que eu na veterinária, né? Eu tenho da minha idade para cima. Eu tô com quase 40, então ano que vem faço 40. Então é mais ou menos essa geração, assim, né? E eu vejo que, vamos dizer assim, quem está buscando se aprimorar tem tido mais essa noção de que você, quando é dono de um negócio próprio, antes de ser o veterinário, você é o empresário, né? E eu acho que esse pequena mudança, assim, de você posicionar, né, o empresário, vamos dizer assim, não antes, mas talvez posicionar o empresário, né, na sua própria concepção de quem é você profissionalmente, posicionar-se como empresário além do veterinário, porque parece assim que, pelo menos eu, né, quando eu entrei na faculdade lá, sei lá, 20 anos atrás, né, quando eu entrei na faculdade, eu tinha uma visão mais romântica do que era ser veterinário, né? Na minha cabeça, o veterinário era uma coisa assim que era do bichinho e tal. Nem me ocorria, como a Gi mesmo falou, que algum dia eu ia ter que, né? E era óbvio que sim, mas eu não pensava nisso. Eu ia ter que lidar com o dinheiro, ia ter que lidar com situações assim diversas do cuidado com o bicho, né? Isso daí era quando eu entrei na faculdade era só o que eu estava pensando. Eu vou ser veterinária. Ponto, né? Na minha cabeça era isso, assim. Eu romanticamente imaginava, eu vou ser veterinária, logo eu só vou tratar de bicho, vou cuidar do bicho, vou me focar no bicho, na técnica de como ser uma boa veterinária para que eu traga para o animal o que ele precisa. Só que, né, quando a gente se torna dono do próprio negócio, ou até mesmo quando a gente está atendendo o público, sendo também funcionário, né, de uma clínica, alguma coisa assim, a gente vai vendo que mais do que a técnica da gente ali com o animal, que é super, hiper, mega importante, existe todo um tratar social ali, né, que a gente às vezes negligencia. Então, esse tipo de abordagem, assim, que nem você faz com o Empreendivete, eu acho que é essencial para quem está começando, para quem já está há um tempo, para de repente não é nem uma questão de você vai aprender uma coisa super nova, mas é uma maneira de falar algo assim que muda a tua própria chave dentro da cabeça de si, da sua autopercepção, né? De notar-se como empresário, notar-se como assim, vendedor, notar-se como uma pessoa que quer chegar em resultados além do cuidado com o bicho, né? Que assim, eu tenho a impressão que a maioria de nós é motivado muito por esse sentimento, assim, né, de que nós queremos cuidar dos animais. E, claro, isso é a nossa essência como veterinário. Mas a gente, né, tem que encarar a veterinária como uma profissão e não como apenas é, uma coisa de criança, assim, que a gente tem aquela loucura de eu quero entender melhor os bichinhos, né? Eu acredito, Fer, que
eu sou espírita de religião, né? E a gente tem uma fala no Espiritismo que fala que a partir do momento que você sabe das coisas, não tem mais desculpa para fazer errado. E o Empreendivete trouxe isso na minha vida, assim, sabe? Tipo, eu fui Legal. lá, eu vi. E não dava mais para voltar atrás, assim, tipo, eu não podia mais fazer o que eu estava fazendo, eu precisava mudar. E aí eu levo isso para todas as coisas que eu faço. Tipo, eu aprendi isso hoje, então a partir de hoje vai ter que ser desse jeito, tem que ser diferente. E é isso que você está trazendo hoje aí para a medicina veterinária, Gustavo. E eu acho isso muito legal, muito louvável mesmo. É. Vocês falando, me veio aqui algumas coisas, né? Acho que a gente tem que entender, quando a gente está na faculdade e tal, muitas vezes a gente não tem um entendimento de como funciona o mercado, a dinâmica e tudo mais. Então, às vezes, por exemplo, minha mãe era funcionária pública, pai era CLT, então, na minha cabeça, né, talvez eu iria me formar e encontrar um trabalho convencional, onde eu teria férias, 13º e tudo mais, embora eu Uhum. nunca quis isso. Mas por que que eu estou dizendo isso? A nossa profissão, assim como dentista, assim como médico, assim como advogado, é diferente. E a pessoa, para entrar nesse mercado, a não ser que ela vá fazer um concurso, tá? Ela tem que entender que é diferente. Pode Uhum. ser, e as coisas estão caminhando para uma mudança e tal, mas ainda a dinâmica do mercado é assim. Por mais que você trabalhe em uma empresa, você é a sua empresa. Ah, não tem um CNPJ. Não, você não precisa ter um CNPJ. Você, como profissional autônomo, liberal, é a tua empresa. E para É. isso precisa ter um posicionamento diferente. Por que que eu estou dizendo isso? A pessoa se forma em engenharia, às vezes ela consegue um emprego numa grande multinacional que tem CLT, tem 13º, tem férias, tem benefícios, não sei o que e tal e tal. E na medicina veterinária, a não ser que você vá para a área comercial, tá? Se você quiser clinicar, não é assim. A maior parte Não. das empresas pequenas, empresas familiares, empresas sem gestão, empresas que ainda não despertaram e tal. Então, assim, o cenário dentro da clínica, né, ou da clínica de grandes, que aí é um cenário mais diferente ainda, porque daí é você por você mesmo e acabou, não tem outra escolha, ainda é um cenário muito amador e você precisa estar Uhum. preparado. Você precisa cuidar do teu dinheiro, você precisa... tem plano de carreira? Não existe. Você tem que fazer o teu planejamento de carreira. Vai ter um mentor? Nem sempre. Vou ter 13º, férias, salário? Nem sempre. Então, você está disposto. Esse é o mercado da medicina veterinária. Então, eu penso que a gente precisa ter um pouquinho mais de clareza sobre a dinâmica do mercado. Muitas pessoas Boa. querem comparar, por exemplo, a medicina humana com a medicina veterinária, em muitas coisas. Beleza, vamos considerar também que médico veterinário, médico humano, não tem carteira assinada. Médico humano muitas vezes Uhum. trabalha em lugares como um prestador de serviço. A gente Isso. quer considerar, né? Vamos considerar tudo então, né? Essa é a nossa profissão, assim como é um advogado, assim como um nutricionista, assim como é um fisioterapeuta. Você é você, meu. Você tem que se virar, você tem que cuidar da tua profissão. É assim que funciona. Exato, exatamente. É, muito bom. Isso aí que você está falando é perfeito. Eu e a Gi, a gente volta e meia bate aqui na tecla, assim, de que a gente imagina, né, fantasia que de repente na faculdade veterinária pudesse haver alguma, vamos dizer assim, uma divisão maior ali em termos de, tipo, talvez produção de animais, não ser necessariamente algo que se misturasse com a medicina veterinária, né? Para que de repente a gente pudesse não só focar mais na parte técnica, né, em termos de medicina, como também inserir dentro das grades, assim, essa questão de autodisciplina, né, autoadministração, assim, vamos dizer, autogestão, para Conhecimento. de... Acho que é um conhecimento, em geral, viu? Eu tenho uma frase que eu Uhum, gosto muito de falar, que antes de um excelente profissional, antes de um bom profissional, existe um excelente ser humano. Então, para eu ser um bom empresário, para eu ser um bom profissional, eu preciso me encontrar e me desenvolver e crescer como pessoa, como ser humano.
Existem muitas coisas que nos atrapalham, né, porque a gente não conseguiu ainda trabalhar algumas amarras, alguns traumas. Todo mundo tem a sua criança interior aí, birrenta, todo mundo tem os seus traumas, todo mundo tem. Você, o seu chefe, que já está com 70, 80 anos, todo mundo tem seus problemas de família, todo mundo tem problemas e bagagens que impactam diretamente na nossa vida, tanto pessoal quanto profissional. Se eu não conseguir trabalhar isso, por que será que eu não ganho dinheiro? Por que eu tenho medo, que eu travo? Por que eu não consigo me desenvolver pessoalmente, profissionalmente? Por que eu não consigo me relacionar, tanto no relacionamento amoroso quanto no relacionamento profissional? O que está acontecendo e tal? Tudo isso são coisas que a gente traz, que está no nosso pessoal. O nosso profissional, ele é apenas um espelho de quem a gente é. Então, hoje eu entendo muito isso. Eu preciso, primeiro, eu tenho que trabalhar dentro de mim, né? Quais são as coisas que eu preciso trabalhar? Quais são as habilidades que eu preciso desenvolver? Por que eu preciso desenvolver essas habilidades? A partir do momento que eu começo a ter a consciência, o Stephen Covey, no livro Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, ele disse o seguinte, ele diz que eu nunca consigo mudar aquilo que eu não tenho consciência. Então, aquilo que eu não sei, como eu não consegui mudar? Como que eu vou conseguir mudar? Às vezes, o resultado que eu não consigo ter é porque alguma coisa que eu ainda não identifiquei, algum comportamento que eu não sei, que eu tenho, mas que eu não sei, mas que outras pessoas percebem. Sabe, às vezes eu sou arrogante, às vezes eu sou muito tímido, muito retraído, às vezes eu sou muito emotivo, às vezes E isso tudo são coisas que impactam na sua vida profissional. Você pode fazer o melhor curso, melhor pós-graduação, você pode estudar em Harvard, você pode fazer o caramba que for. Se você não trabalhar isso dentro de você, isso vai te atrapalhar. Existe um livro chamado Inteligência Positiva, né? E ele fala dos sabotadores. Todos nós temos sabotadores. Não é o meu colega da minha empresa, o meu colega da faculdade, da pós-graduação, da residência que puxa o meu tapete. Não é o cliente que é ruim, que reclama de mim. Não é o meu chefe que me paga mal, que me paga uma mixaria para ficar no plantão. Sou eu que me saboto. O nosso cérebro, ele é o nosso melhor amigo, mas é o nosso maior inimigo. Você se sabota o tempo inteiro por comportamentos que você tem instintivos, comportamentos muitas vezes inconscientes que você não percebe. Se você não trabalhar isso dentro de você, você vai continuar patinando, 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 patinando e vai levar uma vida triste, frustrada, muitas vezes sem conseguir atingir o máximo que você pode atingir. Mas talvez eu estou com muito dinheiro, tá? Mas tem muito mais coisas do que isso. Ontem eu assisti um filme muito bacana, muito legal no Netflix, né, que chama Castelo de Vidro. Não sei se vocês já assistiram, é um filme muito bacana, muito legal. É um drama, cara, que retrata muito bem tudo que todas as pessoas, de alguma maneira, elas vão se identificar na vida. Todo mundo tem conflitos com pai, com mãe, com irmãos ou com algum tipo de família, de familiar. Todo mundo tem traumas de infância que carrega, pode ser que não seja dos pais ou dos avós e tal, mas todo mundo tem problemas que carrega e impacta diretamente na nossa vida pessoal e profissional. Enquanto eu não conseguir trabalhar isso, eu não consigo deslanchar. Então, antes de um bom profissional, existe um excelente ser humano. Legal, legal mesmo. Nossa. Pode falar, Gi. Eu ia te perguntar, se fazendo uma retrospectiva agora da sua história, do Gustavo, valeu a pena tudo que você passou para chegar aqui agora, nesse Valeu momento? demais. Valeu demais e ainda está valendo e ainda vai valer muito, porque eu estou só no caminho, estou no meio da jornada, ainda tem muitas coisas para acontecer e há um tempo atrás eu vinha me perguntando, poxa, por que será que eu já fiz isso? Por que será que eu já cheguei até aqui? O que será que poxa? E aí, ultimamente tem ficado muito claro isso para mim, né? Desistir não é uma opção. E eu vejo muito claro aonde eu quero chegar, o que eu quero fazer. Então, para mim, eu sei o que vai acontecer. Por mais que existam dificuldades, por mais que existam obstáculos, e essas dificuldades, esses obstáculos, eles vão valer a pena e eles valem muito a pena cada dia que passa. Cada dia que passa que eu consigo ver, enxergar tudo que eu já fiz
Tudo que eu vou fazer ainda, eu falo para você que vale muito a pena. E vai valer muito mais a pena quando a gente olhar para trás e ver tudo que a gente tem feito, todas as pessoas que a gente tem impactado, tudo que a gente tem construído, né? Eu, vocês, todo mundo, porque é interessante, assim, às vezes uma fala que você faz aqui no podcast, que você fala às vezes no automático, que você não percebe daqui 6 meses, daqui um ano, daqui, sei lá, algum tempo, uma pessoa vai chegar para você e falar assim, Fernando, você falou uma coisa naquele podcast que, cara, eu fiquei refletindo sobre aquilo, mudou minha vida, mudou minha maneira de pensar e tal. Você fala assim, por isso que eu sempre falo, compartilhar coisas boas faz bem para todo mundo, né? Seja você um compartilhador de histórias, seja você um agente de transformação na vida das outras pessoas. Por Sim, mais que seja difícil, por mais que eu não tenho, não sei e tal, o mínimo que a gente fizer já é muito para alguém. Então, vai valer a pena, está valendo a pena e com certeza viveria tudo de novo, hoje com muito mais bagagem, experiência, não cometeria os erros que eu já cometi no passado, mas os erros que eu já cometi no passado fizeram parte e são parte de quem eu sou hoje. Se talvez eu não tivesse cometido isso. aquele erro, eu não seria quem eu sou hoje. Então, vale a pena com certeza. Show. Fê, eu tô felicíssima com a resposta. que você tem. Nossa, eu tô super contente, assim, porque isso é perfeito aqui para esse nosso ambiente da Lume, né, que tem realmente como objetivo a cada conversa que a gente tem, não só a gente mesmo se desenvolver, né, e conhecer pessoas novas, saber de tudo que a pessoa passou, assim, em termos de carreira, né, porque é isso mesmo que você falou, o que nós somos hoje nada mais é do que um resultado de tudo que nós passamos até este momento na nossa vida. E quanto mais a gente estiver consciente das decisões, né, que nós estamos tomando hoje, mais controle a gente vai tendo sobre o nosso futuro, né? E é muito satisfatório depois você olhar para trás, no retrovisor lá da sua vida, e ver que cada passo que você tomou hoje está resultando em frutos que você tem orgulho de falar sobre isso. E ter a presença sua, Gustavo, hoje aqui, de uma pessoa assim que é positiva, que pensa fora da caixinha, que tem essa noção de que a vida é um espelho mesmo, né? De que a gente manifesta algo positivo, a gente recebe algo positivo de volta e o contrário também é verdadeiro. Então, quanto mais a gente conseguir contaminar, né, as pessoas com esse pensamento assim de que nós somos mesmo responsáveis pela ou a cocriação, né, da nossa realidade, mais legal isso se torna e mais dentro do propósito da Lume a gente fica. Então, eu fiquei assim sem palavras para agradecer a sua presença aqui hoje. Realmente é algo. Veio realmente para somar incrivelmente aqui com a Lume. Gi, obrigada, né, por ter trazido o Gustavo aqui para esse episódio. Achei que ficou super simbólico a gente fazer esse também o 10º episódio. Parece que realmente assim casando perfeitamente com os nossos propósitos e dando até mais gás, né, para nós continuarmos sempre conversando aqui com profissionais assim que são apaixonados mesmo pelo que fazem, que inspiram positivamente muitas pessoas com palavras gostosas, com palavras que são motivadoras, assim, mesmo que isso para você pareça algo cotidiano, algo banal, né, comum, assim. Então foi um prazer gigantesco estar aqui com você, Gustavo, com a Gi, sempre é um prazer estar junto, com vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo também, é graças a vocês que a gente sente o gás, né, de continuar gravando novos episódios, procurando profissionais novos. Inclusive, a gente aproveita para falar para vocês, né, que se vocês têm uma sugestão de um profissional para estar aqui conosco conversando, para contar da carreira, contar da vida, né, porque uma coisa acaba sempre se misturando com a outra, que vocês deixem nos comentários, seja no YouTube ou no Spotify mesmo, para que a gente vá atrás dessa pessoa e traga ela aqui para conversar conosco, para a gente poder crescer cada vez mais, né, não só individualmente, como coletivamente também.
Você nos encontra sempre no YouTube, né, e no Spotify também. Tem a nossa página no Instagram, onde você pode conversar conosco, tanto comigo quanto com a Gi, direto por mensagem. A gente agradece muito se você puder divulgar sempre para quem você acha que pode se beneficiar, tanto quanto a gente, né, desse tipo de conteúdo. E vamos em frente. Obrigada, gente, mais uma vez. E que a gente sempre se mantenha assim, positivo e feliz, iluminado. Iluminado. Muito obrigada, Gustavo. Eu tinha certeza de que ia ser uma conversa excelente. Eu não tenho nem palavra para agradecer. Muito obrigada. Olha, eu que agradeço vocês, viu? Jordana, Fernanda, parabéns pelo trabalho que vocês têm desenvolvido, viu? Continuem, continuem, porque com certeza isso faz a diferença na vida de algumas pessoas. A gente não imagina, como eu falei, mas faz. Independente das situações, vocês são agentes de transformação na vida das pessoas, então continuem compartilhando histórias, continuem trazendo aqui, com certeza isso faz um bem danado para todo mundo. A medicina veterinária precisa de mais pessoas compartilhando coisas boas, compartilhando histórias boas, então parabéns vocês, Jordana, Fernanda, pelo projeto, viu? Contem comigo sempre que precisar. Tenho certeza que esse projeto vai crescer muito. Parabéns aí pela iniciativa, viu? E para quem está ouvindo a gente aí, quero deixar um agradecimento e parabenizar você que acompanhou até aqui, que prestigiou, que está comprometido aí com o teu crescimento, com o teu desenvolvimento. Parabéns. Continue, tá? Independente das situações, continue fazendo aquilo que precisa ser feito. O resultado, às vezes, ele não vem de imediato, mas quando a gente não para, quando a gente não desiste, quando a gente continua acordando para trabalhar, mesmo quando a gente está cansado, quando a gente está desmotivado, quando a gente continua estudando, mesmo quando a gente acha que não vai ter resultado, quando a gente continua trabalhando, dando o nosso melhor, mesmo quando a gente não está sendo valorizado, quando a gente não está sendo reconhecido, uma hora o sucesso vem do dia para a noite. Então, não para, continua e vamos para cima, gente. Beijo no coração de vocês aí, viu? Obrigada.